Sejam bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Prisma Criativo, um projeto do Clube de Criação que, na sua primeira temporada, vai ouvir histórias de profissionais LGBTQIAPN+, do mercado criativo. A ideia do Prisma é ser menos uma conversa burocrática e mais um bate-papo para a gente conhecer as histórias dos nossos convidados. Eu sou Heitor Caetano, criativo multiplataforma e co-presidente do Clube de Criação, e hoje eu estou aqui com Clauber Wolinski, diretor de criação da VML, e Danilo Jangiacomo, diretor executivo de criação da Talent. Bem-vindos! Obrigado! Prazer enorme ter vocês aqui. Uma honra, um privilégio. Honra sim. inenarrável. Inenarrável. E eu gosto de começar essa conversa pedindo que vocês se apresentem. Porque eu acho que nenhuma biografia é capaz de resumir a grandiosidade da história de vocês. Então eu queria que vocês se apresentassem rapidinho, contassem um pouquinho das suas trajetórias, que aí depois a gente entra aqui na sabatina. Meu nome é Clauber, mas as pessoas me chamam do que elas entenderem a partir daí. Eu tenho quase 30 anos de mercado. Eu comecei fazendo marketing direto, né, que é o BTL. Aí depois fui para promoção, e aí fui para o digital. E aí do digital você vira tudo, né? Porque aí você aprende a fazer 1000 formatos. E eu sempre fui a pessoa da ideia, né? Da ideia, e não da ideia para um formato, para um... Era a ideia, e a gente vê onde ela encaixa. Isso foi sempre muito natural em mim, assim. E eu costumo dizer que vocês entrarem no meu portfólio, tá escrito lá que eu comecei gostando de ideias. E hoje eu gosto de pessoas que têm ideias. Então, ver alguém com brilho e querendo fazer, e aquilo me apaixona. E quando você vê, você tá junto. E eu sou do bololô, de quanto mais gente, melhor. Então, minha trajetória, passei por muitas agências, de pequenas, médias e grandes. E hoje eu estou na VML cuidando de Avon, Natura, que também é um lugar que, como a gente acabou de falar, é um lugar onde é uma equipe, e aí o Danilo também pode falar, né, porque ele também cuidou de Avon muitos anos, é uma equipe onde você pode ser você, né? Porque a gente fala de um universo feminino, potente, vibrante, e profundo e triste também, né? Porque, enfim, os dados aí não mentem. Então, acho que é um pouco desse universo. E eu me sinto muito à vontade de estar nesse universo e trocar com as pessoas, né? Enfim, acho que... Bom que você já foi avançando, que a gente vai ser profundo. A gente vai chegar aí, ó, nas dores e nas delícias do mercado da beleza e da publicidade. Mas minha terapia você, é só amanhã. Eu, Danilo, já comecei ontem. Apesar, né? Mentira, eu comecei com... na verdade, eu comecei a ter eu sempre gostei muito, pela questão da propaganda, falar de muitos temas e tudo. Falei, nossa, que legal essa profissão. Fala de um monte de coisa ao mesmo tempo, não deve ser um trabalho chato. Foi assim no começo. Né? E fiz a faculdade, tudo isso. Mas acho que o que me despertou mesmo para a profissão e ao achar o meu lugar e trilhar sobre isso foi quando eu trabalhei com a Real Beleza de Dove. Lá em 2003, um pouco ali, logo ali, precursor. logo ali. Mas é que ali me despertou uma coisa que deu para entender, falei, nossa, dá para ir muito além do que a gente está pensando que é só vender. Dá para fazer outras coisas também, dá para fazer as pessoas pensarem, dá para trazer gente legal, dá para você se relacionar com pessoas que eu queria já. E foi muito rápido essa conexão. Falei, pô, achei. Ali. E por incrível que pareça, as duas categorias que eu mais trabalhei são duas categorias completamente antagônicas em termos de pessoas e coisas, que foi beleza e carro. Tipo, né, não sei porquê, mas essa foi minha sina a vida inteira. Tipo, beleza, mas vai ter o carro também. E são dois universos muito, muito diferentes, né? Obviamente, no universo nós vamos falar bastante disso, né? O universo da beleza nos ajuda muito, né? A nos expressar, acho que o Cláudio falou isso, né? A gente trabalhou junto. A gente sabe que é um lugar que a gente se sente mais seguro, se sente mais respeitado, se sente mais ouvido. Mas, ao mesmo tempo, também consegui o respeito através de outros lugares em categorias que, tipo, falando,
mas a pessoa entende de carro, né? Que é o que a gente, né? Tipo, de beleza tá tudo bem, a gente já tem a porta de entrada. E eu quero entrar exatamente aí, porque todos os nossos episódios, eles vão começar ali, para além das apresentações de vocês, com uma provocação, assim, né? E aí, como eu pontuei no início, a ideia dessa temporada do Prisma Criativo é ouvir histórias de profissionais da comunidade LGBTQIPN+. E a provocação do dia é: qual é o peso de ser leve? E eu vou discorrer um pouco sobre isso, assim. Eu sinto que, para além do cansaço de existir, porque ser LGBT é ser cansado, a gente ainda tem que passar muito tempo desviando de estereótipos, assim. De, a bicha engraçada, a pintosa, a raivosa. Eu já dei 3 cheques aqui, a bicha engraçada, a pintosa e a raivosa. Mas, no fim do dia, eu sinto que o bom humor, ele foi uma ferramenta que a gente teve que adquirir para fugir de algumas violências. A maneira como a gente se posiciona, às vezes é um jeito de continuar sobrevivendo num espaço que a gente tem que ouvir piadinhas que ofendem a nossa existência o tempo todo, assim, né? E a gente vive num ciclo onde não basta fazer bem o nosso trabalho, como você mesmo pontuou, né, Dan? Tipo, estou numa conta de carro, será que ele sabe atender uma conta de carro por conta da sexualidade dele? Exato. Existe esse questionamento, assim, né? Então a gente não só trabalha, a gente tem que ficar o tempo inteiro se entendendo para não passar limites, para não ser visto como demais. Eu sinto que muitas vezes isso é uma coisa que a gente carrega desde a infância, assim, né? Então eu queria saber de vocês, assim, como vocês lidam com esse peso de ser leve, de não incomodar, de ter que estar o tempo todo se assistindo para não ultrapassar limites? Imagino que essa altura do campeonato isso já não seja uma questão tão incisiva, mas acredito que durante a jornada de vocês devem ter passado por algumas situações assim. Vocês já sentiram que vocês eram pressionados para dar aquela segurada? Muito. Muito. Eu acho que tem uma... Eu fiquei lutando muito tempo eu falei, será que eu trabalhando no humor em cima do que me oprime, eu estou esvaziando isso? E fui aprendendo que não, na verdade, quando você faz humor sobre o que te oprime, na verdade aquilo não te derrotou. Então, a capacidade de fazer humor com o que te oprime ou com algum cenário que você não está muito confortável, você ter a capacidade de fazer humor com aquilo, de você levar aquilo com leveza, quer dizer que você domina aquilo, que aquilo não te dominou. Então, isso foi aprendizado, mas é um aprendizado difícil. É um aprendizado que você sai de reunião arrasado, você ouve um monte de coisa, você não entendeu muito bem se foi, se não foi com você. A gente sempre fica num lugar, né, muito ambíguo, assim, muito difícil de identificar os códigos. Falar, nossa, mas aquilo foi ofensivo comigo? Não foi? Ou será que é coisa da minha cabeça? Porque você já nasce num lugar errado, né? Você já nasce numa sociedade que fala que você é errado por si, né? Então, você já tem alguns mecanismos cognitivos aí na sua cabeça que já é todo armado para desarmar, né? E fui descobrindo que essa leveza, ela ajuda muito a gente a caminhar e a se construir, né? E se posicionar também. Isso é muito bom, né? Isso eu conseguir se posicionar e mostrar que você é capaz, mas é aquela coisa do aluno da escola, né? Que é o que acho que todos nós aqui passamos. A gente tem que ser bom. A gente não pode ser médio. Tem muita gente que pode ser médio, a gente não pode. E é fato, né? Eu acho que tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom, tem que lidar com tudo isso e ainda tem que... mas assim... Mas tá tudo bem, eu não estou cansado de fazer isso não, eu vou continuar fazendo isso até... é a nossa condição mesmo e tá tudo bem, assim. Acho que esse ponto que você traz, acho que a essa altura, obviamente, a casca tá mais grossa, assim, né? Eu tive um chefe que ele era um assediador comigo, assim, e era bem no começo da carreira, assim, eu tinha tudo para abandonar. Ele falou, não é. E ele articulava as coisas para que recaíssem uma certa culpa em mim, assim. Era horrível. E eu tinha o cabelo azul. Então, era um ponto, assim, parecia que não via ninguém, ele via. Clubber, desde pequeno. Clubber de cabelo azul, ele falou assim, é você. Só que, obviamente, né, a gente não tinha todo esse conhecimento, as palavras não existiam, né, os assédios, os abusos, né? A gente não tinha isso, né. Mas eu não guardava aquilo pra mim. Aquilo não...
eu de alguma maneira, eu me blindava, e acho que isso que você fala acho que é a construção da maioria dos gays, homens, LGBTs, que é transformar o ruim num bom, né? Então ele vinha, eu dava um nó nele, aí eu dava um nó nele, então assim, ele não me derrubava a partir do que era o ponto de vista dele, né? E eu era muito bom. Então, o que ele me apontava como fragilidade, todo mundo via, e depois, anos depois, eu fui me encontrei com as pessoas, e as pessoas falavam assim, nossa, você lembra daquela vez? Você lembra daquela vez? Você lembra daquela vez? Então, a gente vai, ó, com 53 anos de idade, essa ferramenta ela já tá mais fácil, ela já entra mais numa reunião onde você faz a leitura, você sabe a hora de... É uma leitura mais rápida. É uma né? leitura mais rápida, você sabe quem é quem, com quem que você vai olhar, com quem você vai abordar, a hora de enfiar uma piada, a hora de quebrar o gelo, a hora de... Então, acho que a gente vem rebolando muitas vezes, e se quebrando também, né? É isso, tem hora que dói, tem hora que... E continua doendo. E continua doendo. E continua doendo. Continua doendo. Você entra num lugar que, na grande maioria das vezes, as agências são masculiníssimas, né? E aí, há muito pouco tempo atrás, eu chegava de unha pintada e era meio assim. Tipo, o que você tá fazendo de unha pintada aqui no meio desse vestiário masculino? E aí você não é falado, mas ele é visível. É aqueles momentos que a gente pensa, nossa, 2026, gente, Então, ainda. Tipo, porque a gente já, tudo bem, já tem uma trajetória, já sabe os mecanismos, já identifica muito rápido. Mas a hora que acontece de novo, eu falo, nossa, ainda. Isso. E eu sinto que também tem uma coisa que acontece de novo, e eu tive mais paz quando eu compreendi que sempre ia acontecer. Tipo, eu nunca ia me ver livre desse fantasma. E eu ia ter que aprender a lidar com ele de diferentes maneiras e de diferentes ocasiões, assim. E aí, pensando em tudo isso que vocês trouxeram, eu acredito que também tem uma questão que tem a ver com o que você falou, Dan, que a gente tem que ser bom, né? Porque já existem tantas dúvidas atreladas à maneira como a gente existe, que a gente tem que ser bom, o nosso trabalho tem que ser impecável. Ao mesmo tempo que a construção dessa autoestima para pessoas LGBTQIA+, ela é mais complexa, porque de alguma maneira, a não ser que você tenha pais maravilhosos, com muito letramento, a gente não cresce ouvindo que a gente é bom, né? A gente, pelo contrário, cresce ouvindo negativas, senta assim, fala assim, não se vista assim, enfim. Vocês acham que essa questão da identidade de vocês, especialmente dentro do mercado corporativo, trouxe essa pressão de terem que ser pessoas mais gostáveis? No sentido de tipo, eu já sou LGBT, então vou fazer eles gostarem de mim. Ou já sou LGBT, vou trabalhar o dobro, porque senão vão desconfiar de qualquer outra coisa. Sim, check. Sim, check. Como vocês lidam com isso? Assim, eu não acho nem que é uma síndrome do impostor, eu acho que é mais uma autocobrança que está atrelada a como a sociedade nos enxerga. Assim. Como vocês lidavam com isso no começo? Acho que a minha construção como pessoa era ser aceito. Eu fui uma criança que queria ser aceita, né? É uma terapia. Eu era o filho 2, então o filho 2 ele se coça, que já tem o protagonista ali, que é o filho 1, vai fazer o teu. E eu acho que isso me constituiu também, porque eu era isso, você precisa criar as ferramentas para chegar e seduzir, né? Então eu sabia que com 40 dentes na boca, eu já abria um espaço ali, né? Eu já entendia que se você sorria, o outro sorria de volta. Eu era uma criança que dançava todo domingo, na abertura do Fantástico, nas décadas de 70, eu dançava a coreografia. Eu apanhava todo domingo. E o meu irmão falava assim, não dança que senão você vai apanhar. E eu dançava. E eu apanhava. E aí, você constrói meio que um dicionário, né? De autoafirmação e de quem você quer ser no mundo que vai te permeando um pouco
Até chegar numa sala de reunião onde você ouve, ai, não traz ele mais não, porque ele fala muito alto, porque ele gesticula muito, não traz ele mais não. E aí, obviamente, em algumas situações, você fala assim, eu vou falar, eu vou fazer, tô aqui, eu sou um profissional, né? Vai me ouvir sim. Mas acho que é uma história muito particular minha, né? E nem todo mundo tem isso já composto, né? Entendível. Porque é isso, a gente não sabia quem era quem ali. Não, vou mirar A naquele. gente não tinha acesso, Não né, tinha a nada, acesso, não né? tinha, a gente tinha poucas referências. A gente tinha referência na TV. Tinha o Jô Soares Que era imitando alguém, tinha o Chico os Buarque. Era o que a gente estereótipos tinha e só. E mais nada. Não tinha literatura, ninguém conversava com você, não tinha redes sociais, obviamente. Né? Então, assim, tipo, os seus referenciais às vezes não serviam também. Você sabia que aquele é um referencial, que você sabia de alguma forma que aquilo tinha alguma relação com você, e falou, mas também não sou assim. E onde que eu tô? E você não sabia quem era igual a você. E aí você vai abrindo, você vai descobrindo, mas é tentativa e erro mesmo. Você aposta ali, você vê que ali olharam feio, você aposta aqui, aí você fala, aqui é um legal, aqui já. Então, assim, essa história, ser o primeiro aluno da classe, te abria a porta, sim. Sim, porque você forçava a barra para ser aceito e falava, tá bom, então, já que vai ser assim, vou abrir por aqui. Agora, ao mesmo tempo, isso também cria uma sociabilidade nossa que eu acho que todo mundo devia ter. É uma pena que ninguém teve, essa vivência que a gente teve. Porque é a coisa do peso, né? Ser leveza também. Eu acho que a gente tem um poder de sociabilizar e de cidadania mesmo muito maior. Eu não sou, obviamente, eu não vou, assim, isso daí te transformou numa pessoa melhor. Não queria ter passado por nada que eu passei. Deus que me livre. Eu posso ser uma pessoa melhor sem ter passado por aquilo. Né? E quando não precisava, não. Todo mundo fala, mas isso te fez. Não, isso me moldou de alguma forma, sim. Mas, assim, tem uma coisa que é que você aprende a se socializar. Né? E, de fato, isso hoje é muito bom, porque você consegue socializar com o cliente, você consegue lidar com a diversidade de um jeito diferente, mais estruturado, porque você tem mais repertório para lidar com isso, você vê as situações, mesmo situações que não têm nada a ver com identidade de gênero, com orientação sexual, nada disso, mas você já tem repertório para lidar com algumas situações, com os mecanismos que às vezes as pessoas não têm, normal. Porque a gente desenvolveu. Você sabe o que eu costumo dizer, assim, e aí eu falo até para minhas identidades como um todo, tanto para a questão de sexualidade e identidade de gênero, como também para a questão de raça, assim. Eu costumo dizer que as minhas identidades, elas são o meu superpoder. E ao serem meu superpoder, eu sinto que todas as vezes que alguém tentava suprimir essas identidades em mim, o que ela estava tentando fazer é com que eu fosse menor. E quando eu assumo essas identidades num lugar de orgulho, eu começo a compreender justamente isso. No fim do dia, não gostaria de ter passado pelas coisas que eu passei, mas isso me fez enxergar o mundo de um jeito diferente, que hoje, dentro do trabalho que eu exerço enquanto criativo, sinto que faz muita diferença, assim. Isso até é um processo que eu costumo ter para contratação, assim, que é essa consciência de que pessoas diversas, né, corpos socialmente dissidentes, tiveram que naturalmente crescer tendo que resolver problemas. E o nosso trabalho é também sobre resolver problema. Consequentemente, trazer essas pessoas para perto é um jeito da gente ter ali uma visão que já está muito alinhada com o que é o nosso trabalho no dia a dia. E aí a minha próxima pergunta é justamente nesse sentido, assim. O que vocês acham que as identidades de vocês potencializam no trabalho de vocês? No sentido de ok, tem toda a parte de ter que ouvir as coisas que eu escutei, de ter que ser duvidado, mas ao mesmo tempo eu entendo que por ser assim eu consigo fazer isso melhor. Como vocês acham que essas identidades potencializam o olhar criativo ou a execução do trabalho de vocês? Em tudo, eu acho. Em tudo. Assim, eu acho que tem a gente parte o princípio da criatividade é sobre um olhar diferente, né? O princípio né? E o ideal, qual é o ideal? Que você tenha muitos olhares diferentes ali para chegar em pontos de vista que ninguém pensou. Isso é o básico da criatividade, você olhar de um jeito que ninguém olhou.
Né? Esse é o nossa base, né? Nosso mantra ali, né? Não só do nosso trabalho, qualquer trabalho criativo, né? E eu acho que a gente foi obrigado a olhar para outros lados. E a gente tem isso, e isso é vivência. E vivência ninguém tira. Vivência não se aprende com a IA não vai te falar da vivência, isso é vivência. E a vivência, ela é muito nativa, ela é muito intuitiva, e isso dá muita agilidade hoje também, de você olhar e trazer um ponto diferente e colaborar com o processo criativo. Então, eu acho que tem um poder nisso, e até falando desse mundo mais ágil, né, que a gente não tem tempo para nada, né, a gente tem que desenvolver tudo muito rápido, está cada vez mais rápido. Isso é muito bom, porque isso é uma tecnologia nossa. Entendeu? É a nossa tecnologia. Porque eu sempre falo isso, né? A tecnologia é um sistema, né? Uma engenharia que a gente tem. Né? Que a gente tem, ou qualquer grupo, né? Grupos subrepresentados, grupos minorizados, eles acabam sendo obrigados a olhar para outros lados, já que ninguém está me dando isso, eu vou achar o meu recurso, e nesse de recurso eu vou olhar para outros lugares, que isso hoje é muito potente. Né? Sempre foi. Mas acho que hoje, e a gente tem esses recursos, né, pra gente desarmar também essas palestras. Tipo, sabe quando você fala alguma coisa, você fala uma baita verdade, fala louca, só pra dar uma relaxada na mesa, e a mesa inteira cai, assim, tipo, você tem uns recursos que você vai lendo. Louca! Você fala umas baita verdade na cara. Meu namorado fala muito, tá louca, eu falei, meu Deus, tipo, às vezes na mesa, eu falei, calma. Mas é bom, mas é isso, acho que isso daí é recurso de destravar, de olhar para um lado diferente, mais ágil, eu acho que... De novo, é a vivência, né? Tem uma agilidade de reinventar rápido a coisa, a situação, daquela que era a sua saia justa, deixar de ser justa, sabe? Enfim, acho que... uma balonê. Uma balonê belíssima. Acho que tem essa... É um mecanismo, uma tecnologia de você ser rápido para ou não pesar o clima, ou fazer de propósito para pesar o clima na hora. Pesa, né? E se colocar muito rapidamente, que acho que você também que é o que você falou, se colocar no lugar do outro muito rapidamente, né? Porque como nós fomos muito machucados, né? Então você... Mas espera aí, essa fala aqui não é minha, mas essa fala tá ali. E como que eu entro aqui? Não entendi. Você pode repetir pra mim? Isso é tão bom, né? Quando você devolve, né, a piada. Então acho que também. Você vai construindo ali esses mecanismos todos que a vivência te dá e te traz, mas... E você deixa de olhar só com o seu olho, você tem que mudar a sua lente rapidamente, mas ao mesmo tempo eu tenho que olhar com o olhar do outro muito empaticamente, né? Porque é isso, se a gente não se junta do jeito que as coisas estão aí... Você tem um olhar mais sensível para empatia, naturalmente, né? Ou deveria ter. Eu deveria ter, né? Mas, assim, pela sua vivência, é natural que você tenha um olhar mais empático sobre tudo. E um olhar mais empático sobre situações de adversidade, por exemplo, é maravilhoso. É tudo que o mundo corporativo precisa hoje. É um olhar que consegue identificar ali naquela mesa o que está acontecendo e desarmar aquilo. E a gente tem muito recurso. Já experimentou de todos, né? Continua experimentando, né? Já só vai aprimorando, né? Super. E é interessante vocês falarem isso assim, né? Porque, ao mesmo tempo, voltando um pouquinho no que a gente estava conversando, eu sinto que a gente meio que usa dessas tecnologias, como você falou, que a gente aprendeu ali durante a infância e adolescência enquanto instinto de sobrevivência, e a gente traz para o mercado corporativo sem ninguém ter nos dito de que isso era uma boa ferramenta, porque a gente não tinha nem com quem conversar para saber se isso era uma coisa aceitável, se isso funcionava, se era efetivo. E aí, óbvio, eu sinto que hoje as novas gerações conseguem ter mais referências de quem são essas pessoas, até para projetos como este, mas a minha geração, e eu imagino que a geração de vocês com ainda mais incisividade, tinha uma questão que era de, beleza, tô aqui, já não me vejo nos meus pares. Como eu posso sonhar ser algo maior? Como eu posso sonhar ser uma liderança? Num ambiente que ainda existe um estereótipo muito claro e às vezes
a crise pra mim, eu brinco que a crise pra mim também é estética um pouco, assim, sabe? Nós chegamos. Que esse estereótipo, que esse estereótipo de liderança, às vezes, é um estereótipo camisa da Lacoste, o tênisinho Vans, e olhe pra essa mesa, gente. É o oposto disso. E aí eu queria voltar um pouco pra entender, nessa ausência de referências, quando vocês se assumiram lideranças, sabe? Vou fazer a piadinha. A pergunta que toda LGBT adora ouvir. Quando você se assumiu? Mas quando vocês se assumiram lideranças, assim, em que momento vocês entenderam que, mesmo nessa ausência de representação, isso era uma possibilidade? Eu acho essa palavra difícil, assim, porque eu ainda sou essa liderança que é completamente fora do estereótipo, né? E às vezes me vem essa pressão, não, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Tem um modelo de liderança, você tem um modelo, né? A cumprir, mas eu falo assim, mas eu faço de outro jeito. Exato. Eu faço... Já ouvi de um chefe falar assim, você é muito mãe. Aí hoje eu carrego isso como um elogio, assim, sabe? Você é muito mãezona, você cuida muito da equipe. Eu falei assim, mas caralho, se eu não cuidar deles, quem que vai cuidar, né? E aí, eu acho que se tem uma fórmula, eu quero ir do outro lado dela. Porque não sou eu sou horizontal, eu quero sentar junto com o estagiário, com não sei quem, a gente tá aqui. É que na minha concepção sempre foi isso, né? Então, acho que eu vou responder a sua pergunta como nunca, porque eu não... E aí tem... Porque pra mim, a diferença da liderança é ser o chefe, né? E as pessoas, quando elas te colocam nas caixinhas, elas querem que você seja chefe, que é pior ainda, né? E o meu jeito de liderar, ele pra você, eu falo não tem uma fórmula. E também, acho que mais aprendendo o que não fazer, que foram a maior escola, né? Sim. Do que fazer. Se dá certo, se não dá certo... Eu tô há 30 anos fazendo o que eu faço, né? Acho que diretor de criação menos, né? Mas acho que se tem uma coisa que eu não vou seguir é o by the book, assim. Porque pra mim pouco me interessa. E se não me olha também... Eu acho que quando você assume o poder, né? Pelo menos foi o meu caso, né? Quando eu assumi o poder, aquele tipo de estrutura de poder não me interessava. Aquilo não encaixava pra mim. Então, assim, óbvio que a gente quer o poder, sim. Né? Não é que a gente não quer o poder, mas o nosso poder, para mim, é usado de outro jeito, né? É uma outra, e sou muito solidário com o que o Cláudio está falando aqui. Tem uma questão de uma liderança hierárquica, poderosa, que vai passar por machista, vai passar por tudo isso que a gente não precisa nem mencionar, que não serve, e a gente não vai perpetuar isso, a gente não vai continuar isso, né? Obviamente eu não posso falar por todo mundo, né? Mas eu acho que pela sua vivência isso já deveria ser uma quebra de paradigma. E a hora que você, de novo, volta para o olhar empático, então a hora que você pega essa estrutura de poder e você desarma ela e cria uma outra estrutura, porque existem outras, que eu acho inclusive mais adequada à nova geração que está agora, porque é uma nova geração que nem entende o que a gente passou. Quando eu tento explicar, eu paro. Eles não querem nem saber, entendeu? Ele falou, nossa, tipo, mas por que você ficou lá? Eu falei, então, pois é. Pois é, ficamos sim, né? Tipo, ficamos sim, precisava ter passado? Não precisava. E ficam indignados. E é muito bom conversar com as pessoas que estão entrando agora, que me preocupam muito, tá? Porque por onde que essas pessoas começam na profissão é um lugar que me preocupa demais, é o lugar que eu estou mais quebrando a cabeça agora, né, já que, né, a gente tem substituições de tecnologia por um assistente. Eu falei, e essas pessoas começam como na profissão? Né, como é que a gente rejuvenesce a base, como é que a gente traz esses profissionais e coloca tudo isso para a gente? Então eu acho que tem é um outro olhar sobre uma estrutura de poder, é a nossa estrutura de poder. Obviamente que vai ser alinhado com o grupo que você tá, claro que sim, né? Não é uma coisa tipo, vou fazer do meu jeito, não é. Mas tem outro jeito, tem outros jeitos de fazer. E como que você sabe por que você tem essa segurança hoje? Porque eu tenho histórico, você tem histórico, né? Tipo, a gente tem histórico sobre isso, e a gente mostrou como funciona, e funcionou. Entendeu? A gente fez grandes trabalhos, a gente fez grandes marcas, ganhamos leão, ganhamos tudo que você possa imaginar. Então, assim, funciona assim.
né? E a gente tem, já que o povo gosta tanto de dados hoje, né? A gente tem os dados para a gente provar que existe uma nova estrutura de poder que a gente pode experimentar também. E que eu é sinto bom. que essa estrutura de poder, ela foi nascendo e ganhando espaço porque outras estruturas foram se movimentando. Em que sentido? Eu sinto que um dos maiores desafios que eu tive, assim, na prática da liderança, era fazer, especialmente as pessoas que estavam acima de mim, entenderem que o meu corporativismo era outro. De que eu não ia seguir a cartilha do charuto e uísque. Porque isso não ia funcionar. A minha relação com o cliente não ia acontecer num boteco, na Vila Madalena. Não funciona assim. Essa relação é construída de outro jeito. Assim como a maneira com que a gente falou do bom humor, das tratativas com os clientes, também funcionam de outro jeito. Exato. Uma cliente minha não entra na sala comigo, ô fulana, sente aqui, por favor, você está bem? Não é assim a relação. Já chega elogiando a bolsa dela. Mas existiu É mais forte que a gente. Não dá. Existia um processo de as pessoas entenderem que isso funcionava. E aí eu comecei também a compreender que eu vivia nesse limbo, assim. Porque como eu não tinha referências de pessoas como eu exercitando essa liderança, mesmo que fosse nessas tratativas, eu sinto que eu demorei até entender qual era o meu tom numa apresentação. Quando eu tinha que subir a energia ou abaixar a energia. Tipo, eu ajo como as minhas lideranças héteros masculinas, ou eu ajo como as mulheres que formaram a minha personalidade no termo de serem referências de poder. Eu vivia nesse limbo E corporativo. também já não eram muitas, né? Exatamente. Eu vivia nesse limbo corporativo de tipo, quem sou eu nesse espaço? Assim, eu sinto que eu demorei a encontrar, se é que isso existe, essa personalidade corporativa. Até porque, pela minha história, eu não cresci numa mesa de café da manhã onde falava-se sobre negócios. Não é mesmo? Sobre a bolsa, né? Eu acho que eu nem lembro às vezes que eu tomei café da manhã com os meus pais, porque eu tive esse tempo, assim. Então, sinto que demorei a encontrar esse lugar. Vocês acham que... Você falou um pouco sobre isso. Vocês acham que as coisas, elas estão mudando? Vocês acham que finalmente estão conseguindo olhar para esse outro viés de liderança, mas também esse outro exercício de corporativismo, assim, de um jeito mais positivo? Eu brinco até que, tipo, na DPZ, eu tinha uma dupla que era o Léo, que era de estratégia, que era outra pessoa queer maravilhosa, e eu falava assim pra ele, eu tenho a sorte do cliente que tem nós dois numa sala, porque a gente chega cheiroso, bem vestido, eloquentes, entendeu? Assumindo esse poder desse novo e majestic pra si, assim, enquanto uma coisa positiva. Como vocês acham que o mercado tem andado para esse sentido? Eu gosto de acreditar que sim. Porque eu acho que a gente tem hierarquia sim, a gente respeita a hierarquia, mas a gente não é submisso. Eu acho que a estrutura antiga ela tem uma submissão de cliente e agência, o cliente está pagando, eu tenho que submeter. Quando você quebra isso de um jeito muito saudável, na verdade, você traz o que para a mesa? Verdade. Porque quando você está numa questão de submissão, tem muito ali que é só apenas um acordo que você estabeleceu na tua cabeça, que tudo que ele falar, vou ter que falar amém. E tem outros jeitos de fazer. Quando você estabelece isso, você já chega falando da bolsa, você já quebrou um paradigma, você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui conversando. Isso traz verdade para a história. E eu acho que o corporativismo hoje está pedindo verdade. Eu tenho clientes agora maravilhosos ali de beleza já, de novo, né? E, tipo, não adianta, você foge, ela volta para você. Ela volta para você. Que a gente tem uma relação, tipo, maravilhosa, assim, tipo, de fazer piada. Mas isso em nenhum momento arriscou qualquer questão hierárquica no trabalho em si. Né? Tipo, vai chegar uma hora que sim, vai ter quem vai decidir, vai ter uma hora que você vai falar, tá bom, isso aqui é um acordo nosso, mas isso não quebra. Mas o outro lado, ele fica muito mais potente. Porque você cria laço, é baseado na verdade, as pessoas confiam em você. Porque você é muito sincero na hora que você fala. E você pode ser sincero sem ser agressivo, você pode... e esse lado eu acho que está mudando. Porque, e pelo menos que eu sinto, os clientes gostam muito mais de olhar para uma pessoa que ele confia. Não, eu vou conversar com aquela pessoa que ela não vai ter medo de mim, ela vai falar a verdade para mim.
o que eu estou precisando realmente ouvir, né? E eu acho que você se colocar nesse lugar e ser essa pessoa que a pessoa vai lembrar de você na hora que acontecer alguma coisa, tipo, não, vou perguntar porque ali vai ter verdade. Não vai ter uma coisa que o corporativismo antigo blindava, era uma coisa muito formal, era fake e tipo... E ninguém, no final, ninguém confiava em ninguém muito, né? Você não criou uma relação de confiança ali. Então, eu acho que sim. Eu acho que... Eu prefiro acreditar que sim, tá? Talvez seja isso. Talvez não tanto, né? No mercado, mas eu prefiro acreditar que o jeito que eu pratico me dá bons resultados, muito melhores resultados do que... Eu nem sei praticar outro jeito também. Então, assim... Qual que é, né? Porque eu também não consigo ter essa cabeça... Porque acho que a gente já quebrou esse modelo tantas vezes na nossa cabeça que não... Qual que é, né? É o cigarro e o uísque. Eu trabalhei numa agência que dava 6 horas da tarde. Os big bosses, eles entravam numa sala sem janela, com ar-condicionado, e era charuto e uísque. Você abria, você falava, o que tá acontecendo aqui, gente? A sauna hétero. Era uma sauna hétero, e era uma mulher ou outra que entrava, um atendimento, nananana. Assim, eu também não sei qual é. E eu acho que a condução com o olhar da verdade e da leveza abre muito mais a porta. Porque aí eu quero falar com alguém que tá desarmado, né? Com alguém que não tá com a cadeira colada na bunda, aí eu sou esta cadeira. Exato. E eu ando com ela para todo O crachá na frente, o crachá né? na frente. Na frente da relação, né? É um crachá na frente da relação, é isso que ele tá falando, né? Não tem. Não. E aí ele falou assim, não, eu vou falar com ele, porque, né, essa pessoa que olha tudo, que essa tem... Em algum lugar a gente vai se conectar ali, porque ele não vem aqui eu sou a palavra final e eu vou decidir agora com você. Então, eu acho que essa relação ficou mais... Não tem o mandar, né? O mandar é esse verbo que, tipo, a gente, tipo... Mas mandar o quê? Mandar o quê? Quer dizer, dá pra mandar, mas em outro contexto. Dá super. Mas assim, não tem... É isso que eu falo, essas estruturas nos servem e é muito natural que não nos sirvam. Entendeu? Não é uma coisa que, tipo... você vai ter que agir assim, sinto muito. Então, não é aqui. Por exemplo, né? Porque não é uma coisa que a gente não consegue. Porque é uma coisa que você vai negar uma vida inteira de aprendizado, uma vida inteira de excelentes resultados e uma questão de vida incrível, que eu acho muito mais adequada para o mundo de hoje. Na hora que eu olho para tudo, na hora que eu olho para a relação, todo mundo falando muito de tecnologia, né? Mas o contraponto disso é a relação, né? Da tecnologia. Eu acho que essa humanidade, civilidade, né? Esses pactos civilizatórios novos, né, que estão se repactuando o tempo todo, acho que... E a gente vai entendendo que tem lugares que a gente não cabe mesmo. Sei lá, eu também tomei essa consciência de que tudo bem. Tem lugares que eu não caibo, tem clientes que eu não vou me relacionar. E tá tudo bem que eu não faço questão de estar nesse espaço também. Exato. Se eu tiver que estar num espaço nessa altura da minha carreira, onde eu tenho que me provar mais uma vez nesse lugar, eu prefiro não estar, entendeu? Enfim, acho que tem tanta coisa que eu gostaria de falar com vocês. Mas... Já acabou? Não, calma, filho, tem um tempinho ainda aqui. Ele nem falou Drag Race ainda. Eu não lembro se... Será que a Season 3 do Brasil vai ser boa? Vai, eu vi uma piada ótima. Eu não lembro se eu falei isso só fora das câmeras ou aqui enquanto a gente estava gravando, mas uma das intenções desse projeto, dessa primeira temporada ser com profissionais LGBTQIAPN+, é justamente porque, especialmente quando eu comecei nesse mercado, eu tinha essa dificuldade de encontrar meus semelhantes ali. E eu até brinco que pra mim é um eterno dia da marmota. Porque em alguma instância, eu sempre gostaria de ter alguém pra ligar. Do tipo, putz, tô passando por isso. E às vezes é uma coisa que tá muito relacionada com quem eu sou, não só com o trabalho. E por todas as coisas que me atravessam, assim, eu sinto que eu vivi muito tempo uma solidão de não ter pra quem ligar. Quando eu comecei ainda, então, sem essas referências, sem entender como eram as coisas, eu não tinha pra quem ligar, muito menos pra quem... com quem conversar sobre essas questões. Então eu queria pedir para vocês, se vocês tivessem que dizer, nem um conselho, mas dizer alguma coisa para pessoas LGBTQIAPN+, que
ou estão entrando no mercado ou que pensam na publicidade, no mercado criativo como uma possibilidade, mas talvez ainda estejam questionando se esse é um espaço para elas. O que vocês diriam para essas pessoas? Me liguem. Vamos bater um papo. Vamos pra uma balada, a gente resolve. A gente conversa. Eu acho que a gente tem que falar para essas pessoas que... eu vou usar até uma coisa que eu ouvi para ilustrar um pouco essa resposta. Não é uma resposta fácil, obviamente. Né? Mas eu lembro eu estava no South by Southwest lá um ano, e tinha uma ativista maravilhosa, francesa, no palco, de 65 anos. Ela era sobre empregabilidade trans no Texas. Pensa no trabalho dessa mulher, há mais de 30 anos. E uma super jovenzinha chegou para ela e falou assim: eu estou exausta do que eu tenho que passar, não sei o que lá. A resposta dela foi: eu tenho 62 anos, há 40 anos eu faço isso e eu não estou exausta. Foi a resposta dela. Então, assim, eu acho que é tentativa e erro mesmo. Não tem... E não se puna muito sobre isso, sobre as coisas que tem errado. Porque está tudo bem dar errado também. É isso. Se o lugar não te serve, está tudo bem. Tem lugar que vai te servir sim. Eu acho que vai ter grupos que vão ter categorias que vão te acolher melhor. E você vai achar esse lugar. Todos nós passamos por isso aqui. Né? Todos nós trabalhamos em lugares que, tipo, não nos queriam. Tem outros lugares que nos aceitaram e abraçaram. A gente estava nesse lugar junto, graças a Deus. E eu acho que é isso. E eu não vou falar a palavra resiliência, tá? Que eu acho uma palavra ruim. Eu acho uma palavra mal usada. Pior que representatividade. Odeio. A resiliência quer dizer que você tem que tomar... Não, você não tem que nada. Não tem que tomar porrada de ninguém, não. Você não tem que passar. Você fala resiliência, me vem uma águia na cabeça. Eu também. Assim. Nossa senhora, acabem com a resiliência. Chega de resiliência. Mas não é sobre resiliência, não. É sobre aliviar um pouco o seu essa tentativa de autocontrole da situação toda, porque de fato, tudo está mudando, o mercado não está fácil para ninguém. Acho que não tem para ninguém. Sim, ainda a gente está no mercado que não evoluiu numa questão de aceitação nossa ou de entender ponto de vista, mas também tem lugares que sim. Então, assim, vamos achar nossos lugares, está tudo bem. Tem lugar para todo mundo. Com certeza. Pra mim é bem aquela imagem bem clichê, assim, que acho que é uma mexerica e tem um alho dentro, assim, né? Aí você fala, mas tá meio no lugar errado. Mas pra mim, é isso aí? até muito recentemente eu me via muito nesse lugar. E aí você pode ou procurar outro, ou construir o seu dentro daquele lugar. Você precisa dos aliados, né? Precisa dos seus ali, nem que seja por uma permanência pequena. E você pode ser um agente transformador maravilhoso nesses lugares se você tiver vocação para isso. E tem gente que tem. De levantar essas questões, se tiver espaço, né? Mas não vai ter o lugar pronto, certinho. Tem que ir atrás. Tem que falar com as pessoas. Acho que hoje, quando eu falo ligar pra mim, acho que é meio... Vamos entrar assim, e gente, falar com as pessoas, né? Porque às vezes é um negócio que você falou pra pessoa, meio que acalma, né? Porque a gente hoje tem coleção de chicote, né? É o chicote do trabalho, é o chicote do relacionamento, é o chicote... Assim... Já basta os que a gente já carrega naturalmente. Naturalmente, larga o chicote e vai achar o seu lugar, assim. É o que o Dan falou, vai ter o seu lugar ali. Sim. Às vezes um pouquinho mais, a cadeira vai estar mais aqui, mas aí tem um do lado do seu lado que põe uma almofadinha, aí você fala assim, não, então acho que aqui dá para construir, porque não vai ter o perfeito. E às vezes você vai ser, às vezes você vai ter esse perfil de mobilizador mesmo, que é maravilhoso, né? Que apareçam muitas pessoas mobilizadores que consigam transformar o lugar com toda essa empatia, tudo isso que a gente falou hoje aqui, né? E isso é maravilhoso. Então, aqui é difícil, mas eu quero fazer alguma coisa para cá, para mudar, nem que for alguma coisa. É um bom lugar já pra você estar também. Aí basta da sua vocação. Mas a única coisa assim, não força algo que vai te corromper, ou algo que vai te machucar, ou algo que vai te pesar, que você vai chegar todo dia no final triste, e no final de semana você vai querer só emburacar, porque você não aguenta nem pensar na segunda-feira. Esse lugar realmente você tem que tirar da sua vida e a gente vai se ajudando. A gente vai, né? A gente vai indicando os amigos e vai puxando para lá e para cá. Sim, que burnout custa muito caro. Muito. E a depender das identidades que você carrega, ele é quase uma certeza, né? Porque Mas ele é, né?
Porque você tem que ficar meio que desviando É, de coisas o tempo todo. Assim. Ele Você vai encontrar com ele. Você vai ter Aí- que ter os seus mecanismos de escape disso e terapias e o que for, né? Nem que seja uma coisa super íntima sua, não interessa, mas você precisa começar a achar seus recursos para lidar com isso, porque é certeza que ele vem. E tá tudo bem falar disso também. Ah, sim, por favor. Né? Porque senão fica Sim. essa coisa velada. E eu acho isso Não, e horroroso. também não achar assim. assim, ai, tá tudo bem. Não, não está. Não está tudo bem. E não tá tudo bem, o mundo não tá tudo bem, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, né? e acho que Tipo, até uma compreensão de que pessoas LGBTQIA+, mas acho que especialmente pessoas trans, pessoas não binárias, fazendo só o recorte aqui de sexualidade e identidade de gênero, obviamente, eu sinto que o mercado em si precisa ter uma compreensão de que você está lidando com outro tipo de demanda. Quando existiu aquele boom, que já deixou de existir, já deixou aquele spoiler, da diversidade, queremos contratar pessoas trans, queremos contratar pessoas negras. E acho que o Clauber até trabalhava comigo na época e eu falava assim, gente, vocês estão prontos para essa demanda? E aí eu lembro de uma situação que tinha uma pessoa não binária num outro time que não era o meu, só que as pessoas sempre vinham pedir conselhos pra mim em relação a esse sentido. Que além de tudo, gente, a gente também tem que se RH às vezes. Eu achei isso. Além de todas as demandas, a gente às vezes também tem que se RH. tem. E aí vieram, eu tô com uma pessoa aqui no meu time, ela não tá vindo pro presencial, ela não conversa direito com o time, tô sentindo essa pessoa meio distante. Aí eu falei, agora eu vou calçar um sapatinho que talvez você não tenha calçado ainda. Ela é uma pessoa não binária, que tá fazendo uma transição de gênero. Você imagina o que é para essa pessoa sair da casa dela, lidar com a disforia, lidar com as pessoas errando o pronome dela. Eu também não sei se eu ia querer vir trabalhar todos os dias, no presencial. Esse é um ponto. O segundo ponto ela não conversa com as pessoas. Com que afinidade Qual ela vai assunto? conversar com as pessoas? Qual assunto vocês Olha pro seu trabalham? time. Começa daí, né? Tipo, olha pro seu time. Ela é um ser deslocado no meio de um monte de homens héteros, brancos, cisgênero. Como você quer que ela interaja com a equipe? Que interação você espera pra ela no profissional? E por que você está depositando essa expectativa nessa pessoa e não no time para que a acolha? Exato. E eu tô falando isso porque isso tudo é mais uma demanda que influencia em casos de saúde mental, de burnout, e que eu sinto que as empresas, mas especialmente as agências que ignoram a questão de saúde mental como um todo, também ignoram, assim, que tipo, queremos diversidade, traz essas pessoas para dentro, mas não se preocupe em criar um ambiente e minimamente em ter lideranças que vão saber olhar para essas particularidades, assim, né? Vocês acham que mudou, assim? Óbvio que mudou, mas vocês acham que as novas gerações vão encontrar desafios diferentes? Acho que as duas coisas. Acho que elas vão encontrar os mesmos desafios, que muita coisa não mudou. Né? Mudou, mas ainda acontece. Mudou, mas chocando um total de 0 pessoas. Né? Tá acontecendo aí, menino. Tá uma beleza. Tá acontecendo bastante. Não é a pauta, né? Não é a pauta, mas tem uma coisa mas que... tem uma base para assim, não, precisamos ainda manter E esse outra, assunto. né, também, LGBTfobia não é problema pra gente resolver, né? Não. Os héteros que resolvam. Assim, desculpa, isso não é problema nosso. É igual racismo. A pessoa preta tem que falar sobre o racismo na agência que ela trabalha, de jeito nenhum. Isso não é problema dela, não foi ela que criou isso. Né? A gente não criou a nossa diversidade contra a gente. Né? A gente não criou. Então, eu acho que, assim, existe uma tentativa, e acho que tem um olhar mais cuidadoso do RH agora, porque é algo importante. Só que, assim, a hora que você olha para a vivência das pessoas, né? Porque tem uma coisa, eu estou tentando não falar, mas eu vou falar assim. Fala, por favor, esse é o espaço. Eu tentei não falar, mas vou falar. Na verdade, eu acho que a falta de... você não ter letramento, ou você não saber como atuar, por exemplo, no caso desse, como saber acolher uma pessoa que não tem o seu repertório, mas você sabe que... isso aí é só falta de interesse, apenas. Se você não tem letramento, é falta de interesse. Você não tem interesse na pauta. Ponto. E isso é muito difícil de corrigir. Porque tá tudo aí, tem conteúdos, influenciadores, tem gente, tudo de graça. Então, assim, você não ser solidário, você não
ser empático a outros grupos e tentar entender e tentar ter letramento para criar um ambiente mais saudável, é porque você não tem interesse, ponto, acabou. Se a pessoa não tem interesse, aí é um problema gigantesco. Porque a falta de interesse que é o que cria todas as adversidades que a gente frequenta. De qualquer grupo, né, Mas me ensina. minorizado, né? Então, mas me ensina. Eu falei, não, pegue ali um livro, pega lá, os livrinhos da Jamila Ribeiro, gente, é pequenininho, só falta desenhar, né? Tem até um influenciador que desenha. Se caso não queira ler, também tem os divertidos, já que, né, que ele está falando da leveza, dá para aprender de vários jeitos. Então, assim, quando você lida com a falta de interesse é muito difícil. Porque aí, realmente a pessoa não se interessa por isso. E aí acontece esse tipo de caso que a pessoa está deslocada porque aquele grupo inteiro não se interessa por ela. E aí você vai falar, como é que faz? Essa pessoa não tem que fazer nada. Nós não tem que cobrar nada dessa pessoa. Né? A gente tem que ter políticas de tentar enfiar na cabeça de todo mundo que um ambiente mais favorável para essa pessoa é um ambiente mais favorável para todo mundo. Né? É que parece que é uma coisa muito... tá bom, vamos fazer um esforço para agregar 2, 3 pessoas. Não, você está evoluindo como ser humano. Entendeu? Tipo... E até uma coisa de os teus convivência, filhos, né? sei lá. Óbvio que ir atrás da informação enquanto conteúdo, livro, sei lá, pessoas que abordam esses assuntos, sempre bom. Conhecimento. Sim. Mas tem uma coisa que eu sempre bato na tecla, que é convivência. A gente só aprende a respeitar e se interessar por uma realidade que não é a nossa quando a gente convive com ela. Exato. E essa convivência, ela precisa furar um pouco a bolha do estereótipo no sentido de, se você está com uma pessoa trans, por exemplo, vá falar com ela sobre transexualidade. Vá falar de qualquer outro assunto. Vai falar de novela, de RuPaul's Drag Race. Vai falar de qualquer outra coisa. Sim. Se você não convive com essa pessoa, como que você quer, de alguma forma, entender quais são as dores dela ou quais são os problemas? Essa sistemática que ainda se repete do me ensina, o me ensina não é um textão pronto que eu vou te reproduzir a partir do conhecimento que eu adquiri. Exato. O me ensina é você também entender, me reconhecendo enquanto indivíduo, e me respeitando enquanto indivíduo, quais são as minhas demandas, assim. Já dizia a lírica, qual o tamanho da demanda? E o que será que faz chorar? Exato. Mas é isso, a gente está se encaminhando pro finalzinho, e esse é o momento de vocês devolverem o constrangimento. Ixi, peraí, deixa eu pegar um livro. Pode ver o constrangimento. Esse é o momento onde vocês podem, caso queiram, fazer uma pergunta para mim. Aham. Aliás, eu vou falar só uma coisa antes que eu esqueça. É uma pena o Glauber não ter trazido as balinhas. As balinhas. Que é um ícone da propaganda, Inclusive, a chuva de bala. A chuva de 7 balas. Quando eu tava construindo o roteiro desse episódio e eu chamei o Clauber pra falar de leveza, o Clauber, gente, eu vou espalhar agora essa tradição pra todo o mercado publicitário. Amanhã vão me cobrar. Ele tem uma tradição que, espontaneamente, 2h53 da tarde, como se nada tivesse acontecendo, você tá ali trabalhando com seu fone de ouvido, uma chuva de bala, Sete Belo, em você. No meio do expediente, gente, assim, ó, do absoluto Sim. nada. Então, é um jeito também de exercitar essa leveza, né? Porque eu faço o que eu quero, né? A gente sabe. Não, eu faço publicidade, eu escolhi fazer isso, Exato. eu quis estar lá, Exato. eu quero estar com aquelas pessoas. E aí A gente adora o lugar que a gente tá. A gente gosta da bagunça. E ultimamente a bagunça ela também tende um pouco embora, né? As coisas estão ficando meio cinza, meio, né? Enfim. E para mim, a minha mãe queria que eu prestasse concurso, né? Que era uma geração que precisava de segurança. E aí eu falei, eu vou fazer propaganda. E quando eu faço esse choque, é pra gente lembrar que a gente não tá no banco. Eu não tô trabalhando no Banco do Brasil que minha mãe queria. Né? Nem você. A gente tá nesse lugar onde, de uma certa maneira, pode tudo. Né? Porque quando o papel tá em branco, ele pode tudo.
E tem hora que o pode tudo acontece, que é o mais E mágico. a gente pode muito. E a gente pode muito, então Muito. o Sete Belo pra mim era meio que quebrar esse cotidiano. Sim. E aí você fala assim, caralho, como assim? Da onde veio? Por que veio? O que aconteceu? Então tem uma leveza Sim. e uma bobagem também, que a gente acaba quebrando todos os climas e fala assim, nossa, mas eu queria estar aqui, né? Poxa. E aí dá o docinho, o quentinho. Então acho que é só uma Essa é uma boa brincadeira. pergunta para te devolver o constrangimento. Como que você está vendo essa... Hoje é muito nítido, né, que a gente deu uma encaretada, né? Fato. Né? Tem um monte de matéria, meia mensagem, matéria em tudo quanto é lugar. Esse medo do cancelamento, medo disso, medo daquilo, medo daquilo, medo daquilo, medo daquilo. Como que você está vendo esse movimento no nosso mercado mesmo, assim, né? Como que isso está acontecendo? E os nossos recursos que a gente tem para quebrar isso, assim, né? Como que a gente consegue levar para os clientes e tudo, que tem lugares que, vou até arriscar dizer, tem lugares seguros e bons para fazer isso também, não precisa se encaretar tanto não, né? Dá para você fazer coisas disruptivas, legais e que vão questionar, num lugar bom, que não caia nesse medo todo, né? Mas parece que todos os meses agora foram colocados no mesmo lugar e tudo nivelou e tudo é perigoso, né? Como mensagem, né? E não é, né? A gente sabe que não é. Mas eu fico me perguntando se isso é medo ou se isso é só preguiça. Porque a gente ouviu ali um tempo, né? A publicidade, a criatividade encaretou, o mercado não é mais o mesmo. Eu não posso mais ofender 33 minorias? Como assim? Não pode. Como eu vou ser criativo sem oferecer, Exatamente, sem ofender né? 33 minorias? E eu acho que é só um convite, não é nem só de uma audiência, mas de uma sociedade que não quer mais ser representada de um jeito estereotipado ou de um jeito ofensivo, para que você faça o seu trabalho pensando que este é um novo desafio. As pessoas se adequaram a IA. Todo dia eu vejo alguém me dizendo que está fazendo 36 cursos de IA. Por que você não se adequou à sociedade? Por que você não foi capaz de adequar o seu jeito de pensar a uma sociedade que não quer mais ser vista como era representada pela publicidade de décadas atrás, assim? Então eu não acho que é estarmos sendo caretas ou que isso seja só medo. Eu acho que é só... A gente precisa começar a pensar... Falta de ação mesmo. Exatamente. Começar a entender que o jeito da gente trabalhar mudou, porque essas audiências também mudaram. E se você não consegue exercitar isso por conta própria, olha ao seu redor, sabe? Do tipo, putz, estou com esse conceito aqui, tô achando que ele vai esbarrar em tal lugar. Vou até falar de mulheres, porque eu consigo enumerar nas minhas mãos por 30 vezes, todas as vezes que eu vi um homem apresentando uma ideia escrota sobre uma vivência feminina. Assim. E é tipo, será que isso vai ser ofensivo? Assim, irmão, primeiro que você nem tinha que estar me mostrando isso. Primeiro que você tinha que, no mínimo, ter uma mulher ao seu lado para estar me apresentando Aí, essa mano, ideia. papo reto aqui. Segundo, traz uma mulher pra perto pra entender se essa realidade é de fato ofensiva ou não. E aí, de novo, eu sinto que a gente às vezes fica preso na fantasia. A gente não, né? Especialmente, vou dar identidade. Especialmente homens brancos, héteros, cisgêneros mais tradicionais no mercado, especialmente que tiveram uma formação criativa mais tradicional, existe esse lugar de querer resolver as coisas achando que entende uma realidade só porque você viu uma matéria com um dado alarmante. Então você pega os cases de diversidade majoritariamente assinados por homens brancos, héteros, cisgêneros, todos começam com um dado alarmante. É alguém que morreu, alguém que está morrendo, é o preto que foi espancado, é o LGBT que foi assassinado. Você acha que você vai ser capaz de ter uma ideia porque você quer resolver um dado. Você não tem essa vivência, você está vivendo uma fantasia. Então acho que, resumindo, menos sobre o medo e mais sobre se deslocar. Querer conhecer a realidade dos outros e entender que se você acha que você está ofendendo alguém com a sua criatividade, talvez você esteja. Mas trazer pessoas para perto
para entender realmente, a partir desse conflito de cabeças e de vivências, como a gente pode continuar sendo criativo sem precisar ofender ninguém, assim, sabe? Estagnação mesmo. Estagnação. Ah, Eu acho que a gente se movimenta, para mim essa é talvez uma maldição no mercado publicitário. A gente se movimenta e volta para o mesmo lugar. Super. A gente se movimenta e volta para o mesmo lugar. A gente voltou a achar que mulher branca é diversidade. Desculpa a fala polêmica. Mas é isso, tipo, tem 2 mulheres numa foto, 2 mulheres brancas numa foto, como imagina isso é diversa. Gente, Sim, a gente voltou nesse assunto, A gente né? a gente voltou nesse assunto. E é constrangedor ver. Esse assunto é de quando? 2000 e... Sei lá, 2003 já não falava isso, já fazia Dove, já era outra coisa. Também, antes ainda. Assim como, sei lá, só gays brancos também não é diversidade, entende? Então, eu acho que a gente tá dando passos pra trás que que eu já tava pensando que a gente tava andando pra frente. 2 pessoas podem ser amigos no dia dos namorados. E falam assim, não, mas é gay. Não. Não, teve Mas uma você discussão. você pode pôr a mão aqui? Não, aí. Não, aí é muito perto. Não pode, né? A gente tá gravando isso antes de ir pro ar, mas tá tendo uma discussão sobre algum comercial de uma marca de moda sobre ter tido um casal LGBT ali, né? Gente, 2026. Então, Em 2017, Deus. eu escrevi um artigo na faculdade sobre o comercial de Boticário, que foi o primeiro a representar 2 pessoas LGBTs na televisão brasileira. Que era só um abracinho entre 2 mulheres, era só isso. Só. E aí, tipo assim, a discussão no TikTok tá num nível que é, tipo, Fonte. assim, que é o mesmo nível de 2017. Eu falei, É. gente, é um abraço entre 2 pessoas do mesmo gênero. Meu Qual Deus. é a dificuldade? É. Sendo que a gente tem números já para provar que isso é uma bobagem, a gente já passou por isso, né? É uma volta de uma pauta que... às vezes eu faço o Pai Nosso, né? Para explicar para os clientes, né? Do humor, o que pode e o que não pode. Tipo, isso aqui não pode, de cima para baixo não pode, né? Então, daqui para cá, não. Tipo, o grupo privilegiado, falando de grupos minorizados ou subrepresentados, não pode, tá? Aqui pode, é rir com. Então, eu tô rindo com os meus iguais e eu tô fazendo uma peça que este grupo está fazendo piada sobre ele mesmo, legal. E daqui para cá pode também. Que é aquela coisa da base da coisa, da reparação, atacando porque a base do humor, desde a charge, desde o Chaplin, pelo amor de Deus. Né? Esse é o humor, porque o humor ele mira o privilégio. Então, eu falei, então assim, isso não, isso sim. Aí, tá. Desenhou. Tipo, tem por isso que eu falo, Mas tem de recurso qualquer pra forma, sair. vamos conversar com mais pessoas. Também odeio isso, assim, do tipo, Heitor, comercial LGBT, vem aqui dar uma olhada. Tipo, Ai. amor, eu não, não sou também não, presidente tipo- do sindicato de LGBTs. Ai, renova minha carteirinha. Tipo, tem uma caneta rosa aqui pra você assinar, né? Tipo, Só você a pode minha opinião assinar não aqui. vai bastar, né? Posso mudar um pouco da pauta? Pode. Você sabe que o Heitor canta, né? Sei. Não mistura minhas carreiras. Ai, vou Cláudio. misturar. Você tem 2... Ele tem o quarto do compositor e o quarto do publicitário. Mas acho que elas, obviamente, ela tem essa intersecção porque é a voz, né? Uhum. E, de uma certa maneira, o que você escreve tá na sua voz e o que você cria ou passa pela voz de alguém, mas que também tem uma... Aonde essa voz quer chegar? Do Heitor cantor. Nossa, do Heitor cantor. Nossa, que papo. Primeiro que assim... Nossa, que profundo. Arrasou. Ele Era realmente constrangimento. desenvolveu Gente, ela foi elaborando de casa essa tava pergunta, certeza. Pergunta pro ChatGPT. Terrível. Resumindo, assim, eu sempre tive um trauma muito grande com a minha voz, inclusive na publicidade. Dos meus maiores desafios, assim, era apresentar roteiro. Porque eu tenho... Gente, a minha voz, se eu coloco ela minha voz falada, se eu coloco ela 2 decibéis acima, eu viro a patrulha canina. Entendeu? Então, às vezes eu tava ali apresentando... Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! pessoal. Eu tenho voz de desenho animado. Então, às vezes eu ia apresentar um roteiro que era um puta manifesto super complexo com a minha voz de desenho animado. Então, eu tinha traumas com a minha voz, assim. E quando eu falava da questão do canto, era pior ainda, porque eu parei de cantar em algum momento por conta das violências que eu sofri. Porque diziam que a minha voz era feminina demais. E isso foi me afastando um pouco do hábito de cantar, a ponto de eu desenvolver pavor de cantar em público. E aí, nesse processo de envelhecer, né, virar adulto, eu fiz 30 anos,
na época, e eu falei, meu, acho que já tô num momento estável da minha carreira, eu preciso me permitir fazer coisas que eu não tive a oportunidade de fazer. Honrar aquela gay que gostava de cantar no Dia das Mães, no palco da lindo. escola, que talvez era o único lugar onde ela se sentia vista. E aí comecei a fazer aula, e aí eu descobri que a minha voz não era feminina demais. Que essa era uma das nuances da minha voz. E que eu tinha todo um outro potencial de voz que eu só não tinha conhecimento sobre. Que lindo isso. É muito legal isso, Nossa, assim, é lindo. porque eu sinto que eu até faço uma relação com a questão da identidade de gênero, assim, né? De que tem lugares para quais você pode ir e você pode só escolher qual você quer usar ao seu favor, pensando que a voz ela é uma ferramenta. Aonde a voz do Heitor Cantor quer chegar, eu fui entendendo, e esse é um conflito da minha cabeça criativa. E aí eu volto para todos os assuntos que a gente teve sobre corporativismo, assim. Eu sinto que se eu sou um publicitário e eu quero construir uma carreira, eu não posso ser cantor. Porque as coisas não podem se misturar. Jamais. Que você tem que seguir a cartilha do Sim. corporativismo de que você é um executivo. Sim. Então eu fui entendendo também esse lugar da música na minha rotina criativa, e eu entendi que a música ela é mais uma possibilidade que eu tenho de exercitar a minha criatividade. Que às vezes eu trago para publicidade e que às vezes eu acabo executando em projetos pessoais, como foi o lançamento do meu álbum. Aonde a minha voz quer chegar, eu acho que eu quero que ela chegue em quem ela precisa. No fim do dia, eu sinto que esse é um ciclo que eu sempre tento compensar na minha vida, assim. Que quando eu comecei a fazer o álbum, e, gente, fazer um álbum é um processo para além de tempo, cabeça, investimento financeiro. Não sei nem como começa. Também tem uma coisa que é de... você precisa meio que entender que, a não ser que você esteja numa gravadora, que você tenha um grande investimento, você vai fazer para poucas pessoas ouvirem, a não ser que viralize, que aconteça. Mas esse primeiro projeto, eu tinha uma coisa que eu não tinha nenhuma pretensão fonográfica com ele. Eu tava honrando a criança que eu fui. Foi simplesmente por isso. Óbvio que eu queria que fosse bem executado, que fosse bem produzido. E coloquei tudo que eu podia colocar de investimento intelectual, inclusive, nisso. Mas eu lembro que quando eu tava terminando assim, o processo de produção, eu falei, gente, mas eu não posso fazer esse álbum sem nenhuma pretensão. Como que eu vou colocar isso no mundo sem nenhuma pretensão? Preciso ter uma pretensão com isso. E eu lembro... KPI. Qual que é o KPI? qual que é o meu KPI? E aí eu lembro que eu saí... Foi um pouco antes de eu entrar no estúdio pra gravar, assim. Eu saí da minha casa com a seguinte questão, que era... Eu quero que esse projeto salve uma vida. Talvez eu não saiba qual. Talvez seja a minha. Mas eu quero que esse projeto salve uma vida. E aí eu faço essa relação também com a questão da minha voz na publicidade, assim. Eu lembro que eu comecei, assim, já com isso muito escurecido na minha cabeça, que era... Eu não quero que pessoas como eu precisem passar pelas coisas que eu passei para estar onde eu tô. Isso é uma métrica que eu tenho. Então eu acho que a minha voz, ela sempre vai ser, seja cantada, seja num videocast, seja numa palestra, uma ferramenta para que eu continue honrando esse propósito, assim, de salvar alguma vida. E salvar alguma vida, às vezes, é permitir com que ela entre no mercado, tenha uma vaga de emprego que vai mudar a realidade dela. Salvar uma vida, às vezes, é entender que, putz, se eu não sonhava com uma posição de liderança no mercado porque eu nunca me vi, agora, pelo menos, você tem mais possibilidades de começar a se enxergar nesse lugar. Então, enrolei um pouco, mas no fim do dia, acho que a minha voz cantada ou falada, ela sempre vai ter muito desse intuito, assim, que é mudar a vida de alguém. Eu não consigo fazer as coisas só por mim. Eu queria muito conseguir isso. Mas, às vezes, né? Mas eu não consigo, assim. Acho que se eu não tiver o outro me movimentando, eu meio que esvazio muito das coisas que eu faço. Posso só usar os meus... Porque você trouxe um lugar que acho que... Pra mim, eu vim com isso querendo falar aqui, porque eu tô com um projeto que perpassa muito por esse lugar, né, do outro.
Eu vou pesar um pouco o clima, mas depois o sol aparece, tá? Hello, darkness, my old friend. Mas é um projeto que eu tive, ele tá muito embrionário e eu tô me sentindo muito feliz e seguro de abrir aqui com vocês. Eu sou paciente oncológico, né? Então eu descobri um câncer tem 8 anos, o Heitor sabe. E há 3 anos eu descobri um outro. E aí a minha vida virou de ponta cabeça, né? E aí a minha ideia que hoje é quando você contrata o contratante hoje, ele vê o funcionário, o colaborador de duas maneiras. Ou ele é 100% saudável, ou ele está no INSS. Não tem o meio termo. Eu estou no meio termo. Eu não sou 100% saudável, mas eu não estou no INSS. O meu projeto chama... Tô emocionado. Chama Sol em Câncer. Que é botar luz nas pessoas que, como eu, trabalham e sobrevivem e cuidam no caso 2 aqui, né? A roleta parou 2 vezes. Mas como que é ser essa pessoa dentro de um ambiente de trabalho? Porque eu me sinto seguro hoje porque eu tenho uma chefe que me entende. Mas aí a minha pergunta né? Quem não tem? Quem não tem? Porque essa pessoa, ela... né? É mal avaliada, né? Porque, obviamente, quando você faz um tratamento, você tem todas as sequelas e as consequências dele. E a minha ideia é fazer um pacto com a empresa contratante e esse colaborador que está passando por um tratamento, onde tem um ganha-ganha. O ganha-ganha é o quê? O colaborador, ele ganha um apoio de permanência durante o tratamento de câncer, né? Então a empresa se responsabiliza para manter esse cara e aí obviamente ela constrói cultura e ela constrói pertencimento. Então é um pacto que junta essas e aí no parte da empresa, né? Porque a empresa vai perguntar, tá, mas o que eu ganho com essa ideia? Hoje o Brasil é um dos países que sofre mais judicialização no mundo, né? Então tudo é motivo para você processar. E aí você constrói dentro da empresa também um ambiente com essas pautas todas que a gente está perpassando, mas eu estou particularmente vivendo uma dessas, né? Você constrói a empresa como que você acolhe e trata um profissional que ele vai precisar, na grande maioria das vezes, de uma jornada de trabalho que ela precisa ser completamente diferente. Completamente diferente. Né? Então, a minha ideia é essa, ela acabou de nascer, ela é um zigotinho, e eu tava muito ansioso de... Você deu esse link, né? Porque se isso puder virar um selo onde o Sol em Câncer, ele vai ajudar uma pessoa a não passar pelos medos, porque quando você é o paciente oncológico, a primeira coisa é, se eu falar, eles vão me mandar embora. E se você perde o plano de saúde, já era, né? E aí tem só um adendo depois, e aí você vai... a cabeça não para. E quem cuida de quem cuida? Porque quando você contrata uma pessoa, você contrata o filho, o marido, o cachorro, o gato, vem todo mundo junto, né? E aí me veio a ideia do ascendente em câncer. Que é quem? É você que tem um filho ou uma mãe que cuida daquilo, que você também precisa de uma estrutura do outro lado da empresa que entenda que você está cuidando de alguém. Então, se isso puder, quem está me ouvindo quiser compartilhar, quiser me ajudar, quiser ampliar um pouco essa ideia, eu estou super aberto, obviamente. Óbvio. O meu ídolo aqui do meu lado. E a sua voz também, por favor. E eu estou feliz dessa oportunidade que você... tá vendo como as coisas elas se movimentam? Assim, eu acho que... óbvio que a gente faz um recorte aqui, né, de uma pauta socialmente minorizada, mas eu volto com tudo que a gente conversou, né? Esse olhar empático, ele não precisa ser seletivo, né? A gente tá falando de violências e vivências e desafios que pessoas LGBTs passam, mas eu acho que a gente tem que avançar em tantos outros aspectos. E eu acho que mais do que corajoso, porque não é só coragem. Eu acho muito
bonito que você tenha falado abertamente disso, porque eu sinto que isso pode derrubar uma cortina e talvez você até encontre outras pessoas que já estão passando pelos mesmos desafios que você e possa se criar uma comunidade em torno de tentar fazer isso acontecer. Óbvio, conta comigo, conta com o clube de criação em relação a como a gente pode fazer isso dar certo. Um projeto nascendo dentro do outro. Esse é o novo corporativismo que a gente tanto quer. Esse é o novo corporativismo. É isso que a gente quer construir. Eu acho que você está um exemplo máximo. Se os héteros fumam charuto e uísque, a gente faz videocast. A gente faz videocast. Olha onde a gente está, gente. A gente evoluiu sim. Lindo. A gente evoluiu. Eu ficaria mais 2 horas falando com vocês. Se trouxer uma Coca-Cola... Mas vamos precisar terminar por aqui. Queria muito agradecer vocês terem disponibilizado tempo, Tudo. vivência, voz para estar aqui. Assim como eu falei sobre o que você disse, Clau, eu espero que esse projeto ele consiga derrubar outras cortinas para que pessoas LGBTQIA+, independente de que siglas se identifiquem, possam entender que já tem pessoas nesse mercado que estão vivendo isso e fazendo um trabalho relevante há um tempo e que talvez só não tiveram o espaço para serem escutadas. E eu quero que esse seja o espaço. Eu não falei isso no episódio, mas eu tive uma sorte de, no começo da minha carreira, os meus 2 primeiros chefes terem sido pessoas LGBTs, no interior de São Paulo. O que significa que eles não agiam como pessoas LGBTs. Sim. Eu tinha consciência da sexualidade deles, mas isso não era nenhum assunto dentro da corporação. E você foi o meu primeiro diretor de criação LGBT. Bom, gente, grande revelação. Eu acho que eu nunca te falei isso. Mas eu tava fazendo esse retrocesso na minha cabeça, assim, mas em São Paulo, você foi o meu primeiro diretor de criação LGBT. No momento, ele já tinha saído do casulo há um tempo. Mas foi importante ter você ali pra mim, na empresa que a gente trabalhou, enquanto... Pra dividir um pouco do peso, assim, vamos dizer, né, pelo menos agora são 2, assim, sabe? Pelo menos tem mais um pra dividir o peso da Chanel aqui comigo. Mas então também queria te agradecer pessoalmente por ter aceitado e estar aqui, por ter me inspirado. E espero que a gente, a partir daqui, continue inspirando outras pessoas. Você é uma potência, assim, quando... E eu falo da voz, porque pra mim eu não tinha nem essa leitura. Você abria, era uma potência, ainda é uma potência. Então, ter você na equipe era, gente, vai com o Heitor, só vai, Heitor, só vai. Porque é realmente muito potente. Então, você falou Heitor Caetano, pra mim a palavra é potente. Então, assim, é um privilégio estar dividindo essa mesa aqui com você. Eu sou muito grato. Eu te enxergo como... Tudo isso que você essas múltiplas facetas, e eu acho que você vai se dar bem em todas elas. Não posso deixar de rasgar, o programa não é meu, mas de rasgar uma seda, que eu sou completamente apaixonado pelo Danilo. O Danilo eu vinha com né, você vem, o que será que eu respondo? O que era, não sei o que, né? E eu vinha, não, vou falar isso que o Danilo falou, vou falar aquilo que o Danilo... O Danilo, pra mim, é hoje a maior referência criativa de liderança no mercado disparado, assim, Gente. Disparado. Não tenho, sem a menor modéstia, você, pra mim, é onde eu quero ser, assim, de tudo que você é, porque eu acho que se você é foda, se você é inteligente, você se quer, você é divertido. Então essa troca, pra mim, é muito... que são esses exemplos, né? Eu fui ter você muito lá na frente, né? Mas a gente se teve. Mas E a ele gente também, se teve. ele também tava lá, maravilhoso. Então, assim, e assim, já que ele tá nosso momento. Momento seda. Vamos fazer um momento seda. O poder, acho que o que você fala da relação de vocês, do trabalho, é a mesma que de você, o poder transformador, por exemplo, que era você ali. Tipo, o que muda
uma energia inteira de um time inteiro. Assim, né? Porque a gente sempre fazia piada nos piores momentos, né? O Cláudio chegava e falava, agora dançou, agora nós vamos tomar um coioque, nós vamos tomar um... Agora acabou, ele se matava de rir. Agora só pode ter um gay nessa sala. Nas piores situações, assim, aí agora resolve aí. Resolve aí. Falei, não, calma. Mas eu acho que, assim, o poder de transformação, né? Que você colocou e com pessoas que... E a gente precisa disso. A gente precisa dessa energia, sabe? E essa energia, ela é muito vital para o nosso novo corporativismo. Então, acho que vocês são um baita de um exemplo do novo corporativismo, do jeito de olhar. E eu acho que tudo que a gente falou daqui hoje foi sobre coletivo. Eu acho que poucos assuntos foram tão individualistas ou individuais aqui. Eu não vi assunto individual, porque eu achei que o nosso papo aqui foi todo sobre coletivo, né? Então, assim... E é isso que eu falo. A gente evoluiu a gente aqui, gente. Fazendo isso aqui hoje. Quem imaginava? Por quê? Porque teve uma mente assim que consegue olhar e continuar. E é isso, nós vamos continuar fazendo. Eu amo continuar fazendo. Nada novo no front, a gente vai continuar trabalhando nisso. Porque cansado ninguém tá. Eu tô um pouco, mas assim... Ah, para, você tá muito nova. Não tem não. A velha que, tipo, ei, como Já assim? descansei. Mas, de novo, obrigado por ter aceitado o convite. E é nesse clima de rasgação de seda... Gente, foi tudo. Que esse episódio do Prisma Criativo termina aqui, mas eu espero que essa conversa não, né? Mas é isso, até a próxima.